Obrigada, deputado. Bom, eu vou começar aqui, vou ser breve na minha fala, mas eu não posso perder a chance de te agradecer, porque é essencial a gente estar aqui. Eu estou realmente muito feliz, porque a gente chegou num ponto onde a gente está fazendo esse evento aqui hoje. E isso foi aí, né, num caminho longo, que está longe de acabar, mas já é um grande avanço a gente estar aqui, então agradeço a você, a sua pessoa, imensamente por ter convocado essa audiência, por, né, aqui como presidente da comissão, mas também como presidente da Frente Parlamentar, e todo o seu esforço, que eu vou ressaltar aqui de novo na minha fala, porque o senhor tem um PL, né, um PL bastante recente aqui sobre esse tema que a gente está falando. Não vou me estender demais, mas queria agradecer aqui também na pessoa, não estou mais vendo o Júlio, mas agradeço aqui na pessoa do meu amigo Mancin, o IBRAM, que tem feito um esforço incansável na luta contra o garimpo ilegal, na luta para a gente ter aí melhores condições regulatórias para o setor, para, enfim, nota fiscal e que foi fundamental. Esses avanços que a gente tem hoje não seria possível sem a atuação do IBRAM. Também Ministério de Minas e Energia, né, que é o do José Luiz, o Baldino estava aqui com a gente, não estou mais vendo ele, mas estava por aqui. Ali no fundo. E também o nosso colega doutor Mauro, diretor-geral da ANM, que a gente sabe que tem feito um esforço possível, impossível aí para tratar do tema. Mas basicamente eu não posso deixar de registrar que o problema é muito grande. O problema do que a gente está falando aqui, ele tem um locus, o locus dele é a Amazônia. A gente tem pessoas diretamente afetadas pelo garimpo ilegal, a gente tem povos indígenas que estão com seus territórios invadidos por conta do garimpo ilegal, a gente tem crateras e crateras abertas, expostas na Amazônia, que não se recuperam sozinhas. A gente tem rios e pessoas que estão contaminados por mercúrio. Então, a gente precisa endereçar esse problema. Ele, como eu disse, tem um caminho longo, mas a gente também precisa reconhecer que, principalmente esse ano 2023, a gente teve avanços muito importantes nessa agenda. Então, a gente teve nota fiscal eletrônica, que era, né, eu não sei como, um setor que movimenta tanto dinheiro quanto esse não tinha nota fiscal eletrônica, que a gente sabe que qualquer comércio tem no Brasil, mas esse não tinha. Então, é um avanço muito grande. A suspensão da boa-fé pelo ministro Gilmar Mendes no STF é um avanço muito grande. Eu diria que não ela foi um avanço no sentido de que ela corrigiu algo que foi feito de forma errada, que não deveria ter acontecido. O ministro corrigiu fazendo essa suspensão e, em decorrência dela, né, e até da instrução que o ministro colocou ali, a gente tem uma nova instrução do Banco Central, como comentou o Junga mais cedo, tivemos no Banco Central, conversamos muito sobre a questão da fiscalização do setor, e agora o Banco Central colocou aí uma instrução normativa dizendo que não existe mais presumir legalidade do ouro. Importantíssimo. Agora, dito tudo isso, se hoje a gente perguntar: vocês sabem de onde vem o ouro que está circulando no mercado? Não, ainda não sabemos. O ouro continua misturado. A gente ainda não tem uma garantia. Tudo isso que eu falei até agora foi muito importante, mas a gente ainda não consegue responder a pergunta essencial, que é: de onde vem o ouro que está no mercado? E que é o fundamento da rastreabilidade. Para a gente ter rastreabilidade, a gente não vai ter rastreabilidade se a gente não conseguir responder essa pergunta. E essa pergunta ela é importante porque ela é justamente o que faz com que a gente possa separar o ouro legal do ouro ilegal. Enquanto os dois estiverem misturados, mesmo quem está produzindo legalmente vai estar prejudicado e todos nós, como sociedades, vamos continuar prejudicados. Então, eu queria dizer, né, que o Instituto de Escolhas, né, como colocado, que a gente tem muitas propostas, a gente realmente tem ido a fundo nesse assunto para trazer propostas, porque o problema a gente também apontou, mas a gente não adianta só apontar o problema. E a gente sempre falou muito de rastreabilidade, aí eu queria ressaltar aqui o que a gente entende que é fundamental, até comentando, né, o nosso colega Bedran mencionou um pouco de autorregulação, e a gente também concorda com o que ele falou, que no nosso ponto de vista não dá para a gente só falar em autorregulação. Iniciativas voluntárias sempre são importantes, sempre é importante as pessoas estarem tentando fazer algo, estarem tentando andar à frente. Agora, a gente precisa de um sistema público, obrigatório, estatal, para atestar de fato a origem do ouro. E a gente já tem aqui
projeto de lei do deputado Zé Silva já está colocando que isso precisa acontecer. Esse mesmo princípio está no projeto de lei trazido pelo governo, ou seja, o governo entende que isso é preciso. Também está no PL da Joene, enfim, a gente tem várias. Antes a gente não tinha, a gente não falava sobre isso. Agora a gente já tem várias iniciativas legislativas que estão chegando para um consenso de que isso é necessário. E porque as iniciativas voluntárias, como eu falei, algumas foram mostradas aqui hoje, elas apresentam informações, mas elas não servem para atestar a origem. E por quê? Para atestar a origem e para a gente ter segurança, você precisa não ter só informação. A ANM tem muita informação. A gente sabe que, né, das dificuldades, mas já tem muita informação disponível. Está tudo no Sigmine. A gente usa o Sigmine, está tudo lá. Agora, você precisa atribuir responsabilidade. A pessoa que vende o ouro tem que ser responsável por aquela informação. E um outro ponto, até falando agora dessa estrutura da pessoa que vende e que registra informação. Outras iniciativas voluntárias que também são importantes, por exemplo, a certificação. Não entrando nem no mérito de que iniciativa, se é boa, se não é, ou que, mas veja qual que é o problema para a rastreabilidade. Hoje, por mais que a gente tenha uma mina 100% tudo direito, certificada, o ouro dessa mina ele vai ser misturado com os demais. Ela pode estar fazendo tudo direito. O ouro final não necessariamente vai estar direito. E a gente sabe que, infelizmente, não está. Ele está misturado. Então, se a pessoa... Qual que é o incentivo que você tem para uma mina fazer legal se o ouro dela vai estar misturado no final? Se o recurso, se o que vem daquela venda daquele ouro não vai estar retribuindo diretamente aquela mina. E aí a gente entra num outro ponto que esses PLs aqui estão já abordando, que é para você ter rastreabilidade para qualquer produto. Quanto mais caminhos, a gente viu alguns caminhos ali, quanto mais caminhos a gente tem com esse ouro circulando, mais difícil vai ser controlar. Você tem muitos intermediários. A cadeia do garimpo é uma cadeia basicamente feita de intermediários. Então, das propostas que são nossas e que estão nesses projetos de lei é, primeiro, quem vai vender o ouro é o dono da mina. Ah, mas a gente sabe, tem as cooperativas, tem várias formas onde essas pessoas estão organizadas. As pessoas podem estar registradas, ou seja, a pessoa tem que ter responsabilidade pela informação. Outro ponto, para finalizar, é a intermediação. Hoje a gente tem uma indústria, como eu falei, o último estudo do Escolhas mostra, a gente não está mais falando só de um garimpo artesanal, a gente está falando de uma atividade organizada, de uma atividade que se capitalizou, de uma atividade industrial, mas você tem dois mundos regulatórios convivendo. E dois mundos com regras muito diferentes. Num dos mundos, o caminho entre a mina, o refino ou o consumidor é um. No garimpo, ele é outro. E é isso, esse intermediário que está no meio, e vamos dizer, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, ela cria uma diferenciação desse mercado muito grande. Enquanto a gente tiver esses dois mercados com regras completamente diferentes, a gente ainda vai ter um incentivo para a ilegalidade de um lado, e essa ilegalidade vai prejudicar a Amazônia, os povos indígenas, a nossa saúde por conta do uso do mercúrio, mas também a própria indústria, porque essa indústria, como eu disse, por mais que a mina esteja fazendo direito, ela vai continuar sendo prejudicada por quem não faz, porque aí o ouro dela vai estar lá misturado, ou por quem não faz direito, porque tem todo o incentivo regulatório para não fazer direito. A gente precisa mudar essa realidade. Isso acaba a minha fala aqui às 18 horas em ponto. Muito obrigado, Larissa. E encerrando essa segunda mesa, eu quero agradecer carinhosamente todos que fizeram parte dessa segunda mesa. Vou passar a presidência aqui para o deputado Keniston. O Frederico já saiu, sai junto com a Larissa. Vamos fazer um outro debate ali durante meia hora. E